don't simply welcome new immigrants. We don't simply welcome new arrivals. We are born of immigrants. That is who we are. Far more in common than that which divides us. Be seen and speak of what they want to say. Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Meu nome é Danilo Godoy, eu sou realizador e guionista, que no português do Brasil é diretor e roteirista. E, bom, eu cresci em São Paulo, nasci lá, minha vida toda, passei lá em São Paulo. E faz 1 ano e meio que eu mudei aqui para Portugal. Eu amo cinema desde pequeno, né? Bom, eu sou brasileiro, minha mãe é de São Paulo, meu pai também é de São Paulo. A minha família por parte de vó, a minha avó é filha de italiano com português. Então a minha bisavó, Cacilda, nasceu aqui em Portugal. Ela nasceu em Trás-os-Montes, em Vinhas ou Vinhais, eu nunca lembro exatamente o nome, fica no norte. E o meu bisavô, Orlando, era italiano, nasceu em Pistoia, que fica na Toscana. E eles se conheceram no Brasil, os dois se conheceram no Brasil, porque não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem um grande histórico de imigração italiana e portuguesa, na época da Segunda Guerra Mundial. Então meu bisavô e a minha bisavó vieram para o Brasil e se encontraram lá, se conheceram e pronto. Esse é um pouco das minhas origens por parte de mãe, e por parte de pai é todo brasileiro. Não sei qual que é a geração que não veio do Brasil, mas todos brasileiros. E estás agora em Portugal há 1 ano e meio, podes falar um bocadinho de como era a tua vida no Brasil e, entretanto, como é a tua vida cá, quais foram as tuas impressões ao chegar a Portugal? Primeiro, eu nunca imaginei que eu ia morar em Lisboa, nunca passou pela minha cabeça. O que aconteceu foi, assim que eu terminei a faculdade, eu já tinha, lá no Brasil, todos os meus amigos tinham aquela coisa de, quando você está na escola no último ano, você já faz algo que chama cursinho, que é você estudar especificamente para passar na faculdade. E eu já sabia que eu queria cinema, audiovisual, e entrei num curso de audiovisual. Isso foi em 2008, quando eu comecei o curso lá. E foi assim, me encontrei na terra, né? Porque todos os nerdzinhos que gostam de filmes e etc., a minha turma toda estava lá. Formei grandes amigos, que ficaram meus amigos pra vida. Não só pessoas com quem eu trabalhei junto e ainda trabalho, mas realmente amigos da vida. Quando estava no último ano da faculdade, comecei um estágio numa produtora, que é a Killers, que era de publicidade. E eu queria cinema, né, contar histórias, etc., mas temos que ganhar nosso dinheiro. Então eu descobri que na publicidade eu poderia ficar perto de sets de filmagem. Então estava perto de câmeras, estava perto de assistentes de realização, estava perto realmente de equipes. E estávamos criando histórias, mas era para vender produtos. Até aí tudo bem. E nisso eu comecei a escrever meus próprios projetos e entender um pouco como é que funciona lá no Brasil os editais, os concursos públicos. E pronto. Tive a sorte de fazer assim que eu saí da faculdade, fazer um curta profissional nesse esquema de concurso. E ele foi um pouco a minha porta de entrada, assim, de ok, vou enviar para festivais. E eu viajei com esse filme para alguns países. E logo nisso, eu decidi também que eu tinha um longa, que me veio a ideia em 2013, 14. Eu escrevi e fiquei retrabalhando ele. E eu mandei em 2014 uma primeira versão para um concurso que tem aqui em Lisboa, que chama Guiões. Eu estava mandando para assim, diversos editais e concursos no mundo todo. E eu vi era aqui em Lisboa, em 2014, enviei, não passei. Ok, a vida continua, tudo bem, eu continuei lá em São Paulo com outros projetos. E quando foi 2015, eu estava de novo fazendo minhas coisas no computador, quando eu vejo que abriu de novo a candidatura do Guiões. E eu penso, eu trabalhei mais o guião, por que não inscrever de novo? Ok, inscrevi e eu fiquei entre os 10 selecionados. E daí eu fiquei com aquela coisa de, nossa, que oportunidade incrível, né? Então eu vim pra cá, pra Lisboa, pela primeira vez na vida. E primeiro que eu me apaixonei pela cidade. Me apaixonei, eu vim no inverno, eu vim em novembro.
E eu lembro que o primeiro lugar que eu desci, assim, depois do aeroporto, eu fiquei na casa de um amigo, então eu desci no metro do Rato. Então a minha primeira impressão de Lisboa foi assim, nossa, eu vi o Largo do Rato. E eu tava achando, nossa, que incrível. Nem conhecia ainda a cidade inteira, já tava assim, uau, que diferente, né? E eu apresentei esse projeto que chama Sobrevoos, que é a minha primeira longa-metragem profissional, tá ainda em estado de desenvolvimento. E ele meio que mudou minha vida nesse sentido, de que eu tive a oportunidade de mostrar para produtoras aqui em Lisboa e fazer contatos. E eu fiquei em segundo lugar no concurso do Guiões. E um dos prêmios era voltar para Portugal para um workshop de uma semana que chama Plot, que é um lab de desenvolvimento de guiões cinematográficos. A edição que eu fui foi em São João da Madeira. Hoje em dia ela acontece aqui em Lisboa. Quem organiza isso é o Luiz Campos, que também é realizador, guionista. E foi incrível, porque foi a primeira vez que eu consegui ver que outras pessoas, outros profissionais estavam interessados em me ajudar naquele projeto. Tanto que o produtor do meu longa-metragem eu conheci no Plot quando eu vim. Ele é brasileiro, é o Bruno Torres, de Brasília. A gente se conheceu, ele se apaixonou pelo projeto, já formatamos tudo que precisava para mandar para concursos públicos lá no Brasil. Só que agora, por conta de eleições, mudança de governo, etc., ele está parado até esperarmos como será no ano que vem a questão dos investimentos. Mas já tem uma coprodução aqui com Portugal, e estamos esperando um pouco isso. Eu acho que assim, eu tive... É que é engraçado, a minha questão Lisboa, pessoal, os primeiros 6 meses eu estava muito ligado com o profissional. Então nesse sentido eu acho que eu fui uma pessoa de sorte, porque eu vou generalizar um pouco, mas eu acho que muitos brasileiros que vêm pra cá para tentar a vida assim de primeira, não tem nada muito fixo ou não conhecem, querem só sair do Brasil e viver a vida aqui, eu acho que eles têm um choque porque apesar de falarmos a mesma língua, somos de culturas diferentes. Né? Eu acho que nossas raízes latino-americanas são muito diferentes das raízes europeias. Então acho que tem um choque de você entender como os portugueses são, como eles lidam com questões emocionais, como lidam com questões do dia a dia, como lidam com questões profissionais, burocráticas. E eu acho que eu tive muita sorte porque eu fui muito bem recebido. Por conta de, talvez porque eu estou ligado com o cinema e audiovisual, e esse meio então tem algo que, apesar de ter a hierarquia, né, tipo, de set de filmagem, etc., eu acho que tem algo de troca aí, né? E eu me senti muito abençoado, entre aspas, porque eu fui muito bem recebido aqui. Então os meus primeiros contatos com os portugueses foram através de pesquisas. Toda a comunidade LGBTQ+, eu conheci aqui em Lisboa porque o tema da série de TV que eu vim escrever era sobre drag queens. E eu sou homossexual, então também para mim escrever sobre esse meio era um pouco mais prático. E acabou que casou isso, né? A minha pesquisa, que era algo profissional, acabou envolvendo o meu emocional, porque daí eu conheci pessoas que viraram meus amigos. Para dar um exemplo, por exemplo, eu me mudei para Lisboa, só que eu fiz uma viagem ano passado em agosto para o Porto. E eu queria conversar com uma drag queen que morava lá, que é a Camel Toe, que é o Bruno Cunha. Nós nos conhecemos no Porto, ficamos amigos, mas assim, aquele contato inicial de ok, nossa que legal, tá escrevendo uma série sobre drag queens, vamos dar um depoimento, entrevista, ok. E depois eu voltei pra cá, nós paramos de nos falar, e ele, no começo desse ano, me avisou dizendo, Danilo, vamos mudar pra Lisboa, vamos se ver. E de repente, bum, ok, somos amigos. Isso foi muito legal, de perceber que as minhas conexões aqui começaram... Tem uma coisa, ok, que é muito diferente, não é diferente, mas lá no Brasil a gente tem uma coisa que parece que quando você encontra alguém, seja em festival, seja em festa, restaurante, etc, que você conhece, o brasileiro tem uma coisa de que já fica amigo na hora, de nossa, você gosta, sei lá, do Palmeiras, eu também, vamos ser melhor amigo, yay! E aqui parece que tem uma certa desconfiança, mas isso não é do mal. Eu acho que isso é uma coisa importante, já que a gente está entrando em assuntos mais pessoais. Não é algo do mal. Tem muito brasileiro que acha, porque português é muito fechado, porque é europeu, etc. Não é isso, é outro estilo. E se você não percebe isso, se você não entende isso e compra essa ideia, você vai ficar frustrado para sempre.
Porque realmente eu acho que tem uma coisa aqui de que leva tempo. Para você realmente ser um bom amigo de alguém, para você estar com alguém num ciclo de amizades, não é do dia para a noite. E até no âmbito profissional eu acho que é isso. Você não consegue uma primeira reunião assim, um primeiro trabalho assim. Não, você tem uma primeira conversa, um primeiro café, depois você conhece, tem uma trajetória. E lá no Brasil eu acho que eu sinto um pouco disso, que de repente a gente já bateu o santo, tem essa expressão, né? Bateu o santo, nossa, pronto, vamos nessa. E aqui tem isso, dessa construção. Achas que isso dificulta para o teu trabalho de freelance? Tá? Eu acho que no trabalho freelance o que dificulta são realmente a coisa dos contatos profissionais, porque nós vivemos em bolhas audiovisuais, das produtoras, etc. Então, se você pensar, todos os núcleos, isso é meio igual em São Paulo, a diferença é que eu tenho 29 anos. Eu vivi 27 em São Paulo e 2 aqui. Não tem como comparar o tempo de contatos que eu fui fazendo lá desde a faculdade e aqui que eu tô há 2 anos. Então acho que e é muito também engraçado porque Lisboa é uma cidade pequena comparada com São Paulo, mas mesmo assim eu vira e mexe agora nos últimos meses comecei a enviar realmente currículo pessoalmente. Nunca tinha feito isso porque eu sempre sou desses de contato, eu conheço alguém tem um projeto, etc. E aqui chegou um momento 2 meses atrás em que eu percebi que eu não estava conseguindo, porque meus contatos já estavam fazendo outros projetos. Eu sou realizador e guionista, mas eu sou da produção. Eu sou um contador de histórias, então eu adoraria ajudar qualquer pessoa a fazer projetos. Eu criei aqui em Lisboa um projeto que eu já tenho lá em São Paulo, que é um networking audiovisual, que chama Segunda Segunda, que tem o intuito justamente de juntar pessoas desse meio audiovisual para falar abertamente sobre projetos. E conseguir equipe para trabalhar junto, pode ser um trabalho profissional ou amador, não importa. A ideia é trocar essas ideias e contatos. Então, o que eu percebo aqui é um pouco o que também tem em São Paulo, de que as pessoas são um pouco fechadas no seu meio, porque imagina, você trabalha numa produtora, você já tem a sua equipe. Para uma pessoa nova entrar, como que isso acontece, né? É igual você pensar as crianças na escola, que tem todos os seus amiguinhos, de repente entra uma pessoa de fora. Como é que é isso, né? Eu, por exemplo, sempre estudei na mesma escola, desde que eu tinha 7 anos até 18. Por isso que eu tenho uma turma muito forte da escola. E na faculdade, a mesma coisa, eu fiz só uma faculdade, foram 4 anos, eu formei uma outra grande turma. E aqui eu não faço curso nenhum. Então é outra dificuldade também que eu acho que eu tenho das coisas de me relacionar, que com o Segunda Segunda eu comecei a sentir que eu tive que formar um espaço, eu mesmo, para formar essa minha turma. Cá em Portugal. Cá em Portugal. É Mas difícil. no Brasil não era o caso. Não porque é isso, no Brasil já estava enraizado, desde a escola. Mas isso sou eu. Eu tenho um amigo meu que é o Bernardo, lá de São Paulo. Ele morou em várias cidades, acho que ele mudou de escola tipo 30 vezes, e é um outro estilo de vida. Eu tive um estilo de vida muito de que isso, todas as relações de amizade que eu tive, elas são muito fortes hoje, mas elas são tão fortes assim porque teve tempo. São pessoas que eu conheci com 7 anos, 8 anos, e agora eu tenho 29. O que mais? Tiveste assim algum episódio assim menos positivo cá em Portugal que fosse discriminatório em relação aos brasileiros, ou algum episódio sentiste algum preconceito, ou por causa desse teu meio, esse teu núcleo que foste criando, acaba por ser mais tolerante de alguma maneira? Sentiste alguma... Olha, também acho que nesse sentido, eu acho que eu sou um cara de sorte, porque eu nunca senti nenhum preconceito por ser brasileiro. Eu acho que existe o estereótipo. No caso das mulheres, é pensar que a brasileira vem pra cá pra roubar os maridos das portuguesas, etc. E eu acho que tem uma cena no mundo LGBT, que
que é um preconceito enrustido. De que as pessoas podem ser quem elas são dentro da casa delas. Podes explicar o que é LGBT+, para aqueles que não ok. souberem assim A sigla. especificamente, sim. A sigla é... Acho que é importante. Primeiro acho que a sigla é LGBT, né, que é lésbicas, gays, bissexuais, trans, LGBT, só que não abrange só lésbicas, gays, bissexuais e trans. Tem muito mais do que isso, porque somos pessoas muito diferentes. Então, o Q é o queer, da cultura queer, e o plus é porque existem 30 bilhões de variáveis. E eu acho que isso é uma coisa que a nossa sociedade, não sei se ela tá... assim, a gente, como eu disse, vivemos em bolhas. Tem pessoas que são muito abertas a isso e tem pessoas que não são. Então, dentro dessa comunidade, que seria uma comunidade que deveria se autoajudar, digamos assim, eu vejo que dentro tem muita discriminação, aqui em Portugal. Porque existe uma coisa de que aqui é uma sociedade muito patriarcal, certo? O homem. Então, imagina, você é homossexual, ou seja, você já é homem, só que você não se identifica tanto com um padrão. E só por conta disso, você, meio gay, é discriminado por conta disso. Isso é um absurdo. Por exemplo, se um homem se identifica mais com o gênero feminino, ele gosta de se vestir, cabelo comprido, saia, salto alto e vai na rua. Um homem padrão, mesmo gay, pode olhar pra ele e falar tipo, ah não, porque ele é muito, sabe, muito feminino, não quero, não gosto. Você parou pra conversar com a pessoa, tem um preconceito de que assim, eu acho que as pessoas não querem nem se conhecer. Ela já vê uma coisa e fala, ah não, isso não é pra mim. E por quê? O ódio ao feminino. Olha isso, eu fico pensando, as pessoas têm uma coisa que está enraizada realmente lá no nosso passado, de sociedade, sei lá, que eu penso muito isso. Se você é um homem e você vê em outro homem características femininas, por que isso é negativo? Entende? Essa é a desconstrução que deveria haver. E eu sinto muito isso. Você vê em aplicativos, tipo o Grindr da vida, são aplicativos de engate, você vê que muitos estão escritos lá, mask for mask. Tipo, eu sou um homem masculino e eu quero um outro homem masculino porque eu gosto de macho, entendeu? Macho alfa. Meu, abre a cabeça. Tipo, não sei, eu acho que isso é muito curioso, pensar que o que eu sinto que pode ter de discriminação... Assim, é que eu nunca fui discriminado dessa forma, aqui em Portugal. Mas eu escuto histórias, tem pessoas que são assim. E eu acho que isso é uma coisa muito difícil de imaginar. Um brasileiro negro, homossexual, que vem pra cá, que tem muitos. Como que é você se encontrar nessa sociedade, né? Tem que ter muita garra e muita força pra realmente ser uma resistência. Eu acho que essa é uma das razões do porquê eu acredito tanto nesse projeto da série que eu escrevi sobre drag queens, porque eu comecei a entender isso e foi muito legal, porque as drags têm um lado muito feminino e tem muitas drags que brincam com a masculinidade frágil, de realmente os homens que se acham homens, ok, eu vou então me vestir de uma mulher super empoderada, com barba, por exemplo, pra dizer, olha só, você aí que se acha todo machão, eu tenho barba, eu sou machão, mas eu sou feminina também, entendeu? Então eu acho esse universo muito, muito, muito interessante pra escrever, pra criar, pra contar histórias e pra mostrar pra sociedade, olha, não é tão anormal quanto você pensa, vamos, assim, todo mundo segura a mão de todo mundo. Eu acho um pouco isso. E é engraçado, porque lá em São Paulo eu só fiz projetos, todos os meus projetos de ficção, lá era fechado, eu não conseguia ir numa produtora e dizer, oi, eu sou o Danilo, eu sou um realizador, tenho esse projeto, eu queria, né, uma produtora que fizesse ele comigo. Aconteceu para curtas, mas não foi pra frente. E aqui em Portugal foi engraçado isso, de que aqui eu consegui que uma ficção que eu escrevi, que eu tive a ideia, uma produtora gostasse dessa ideia, justamente porque é isso, eu acho que eu atingi num ponto chave. E perceberam aqui de que
ninguém tá falando disso aqui, porque tá tudo muito... Existe, mas é isso. Parece que tudo bem você ser quem você é dentro da sua casa. Quando você se coloca pra fora... Ah, ok. Uma vez eu fiz, na minha primeira pesquisa que eu fiz, aqui, com o pessoal do Fado Bicha, que é um conjunto incrível, uma dupla, que canta fado tradicional, só que com um twist queer. Então, por exemplo, não é a Júlia Florista, é a Lila Fadista. E eu lembro que eu conversei uma vez com o Thiago sobre essa questão de como que era, né, os portugueses, etc. E ele falou uma coisa que eu vou guardar até hoje, que é assim, tem algo aqui em Portugal que é assim, se tudo está bem do jeito que está, para que mudar? E isso, assim, em muitos graus e tipo, em muitas vertentes, é assim. Não, se as coisas estão como estão, por que eu vou fazer algo diferente? Né? É engraçado, porque quando eu fui em algumas produtoras entregar currículo, e eu não só entrego currículo, como eu convido as pessoas da produtora para o evento que eu faço do segunda a segunda. E teve uma produtora aqui, muito grande, não vou revelar nome, que eu cheguei lá e disse assim, olha, eu faço esse evento, eu convido pessoas profissionais para irem lá, dar um pouco de depoimento profissional, como que é a sua carreira, para inspirar outras pessoas. A pessoa que me atendeu, essa produtora, virou para mim e falou, não, mas aqui é um lugar de trabalho, as pessoas vêm aqui, elas trabalham, não tem isso. Daí eu olhei para ela e pensei, como assim, você não tem aqui justamente profissionais que poderiam estar interessados em compartilhar o conhecimento deles com outras pessoas para inspirar? Ela não conseguiu entender que eu queria convidar pessoas para trocar ideias. E daí eu fiquei pensando, nossa, que difícil, né? É você entrar num ambiente, é isso, tem que ter uma coragem de você entrar num ambiente que não é seu e falar, mesmo que eu não te conheça, eu quero te conhecer. Mas a pessoa não está aberta para isso. Eu acho que nesse sentido, isso foi algo super recente, mas é começar a perceber que realmente, para você encontrar a sua turma, a sua malta, é difícil, porque você leva uns não na cara. Eu sou uma pessoa muito aberta em relação a isso, em receber pessoas. Eu acho que o Segunda a Segunda é um evento para isso, realmente receber, não importa de onde você é, quem você é, qual seja o seu projeto, você quer ter um espaço para falar, lá é o lugar. Às vezes não dá para todo mundo falar, porque a gente tem convidados que estão falando, muita gente quer falar, mas isso também é uma coisa que eu reparo da diferença do Segunda a Segunda em São Paulo e aqui em Lisboa, que é o seguinte... lá em São Paulo tem uma coisa que todo mundo sente essa energia de querer se colocar e falar. E aqui tem algo que as pessoas querem ficar mais passivas, sentadas, escutando quem está falando, como se fosse um tom professoral. E daí eu tive recentemente num festival que é o Lisbon and Central Film Festival, e teve uma sessão de Central do Brasil, do Walter Salles, em Sintra. E quem estava mediando a conversa era uma educadora, porque era uma sessão para jovens de escola. E depois eu fui conversar com ela sobre o Segunda a Segunda, etc. E ela me falou muito isso. Danilo, aqui a nossa educação tem muito disso. Você entra na sala de aula, tem um professor, e você respeita aquele professor, então você fica lá e você escuta aquilo. E pronto, só. E eu sou um cara que quero instigar a pessoa a... Não, se você não concorda, levanta a mão e fala. Se você tem algo para falar, se coloca. Isso não é interromper, porque eu acho que aqui tem uma coisa de um respeito que é falso. De que parece que, se eu fui num lugar em que aquela pessoa fala, eu tenho que ficar quietinho, escutando ela para respeitar ela. Mas se você não concorda, você não vai falar, você tem que se colocar. Pelo menos eu sou a favor disso. E lógico, respeitando assim. Uma pessoa fala, deixa ela falar, ela termina, uma outra fala e assim por diante. Mas parece que aqui, em vários eventos do Segunda a Segunda, tiveram muitos que foram ótimos, mas tiveram alguns que eu chamei pessoas incríveis e todo mundo ficava quieto. E eu pensava, mas ninguém tem nada a acrescentar, porque isso eu acho que é algo, não sei, né, por conta também de como é a história em Portugal, mas de que você sai dessa zona de conforto, de como você, eu aprendi que é assim, então vou ficar assim.
tem que romper, né, com algo. Você tem que acreditar muito em você também. E não ter medo de errar, porque não tá errado. Isso aí, um pouco isso. Quantas edições agora já fizeste a segunda? Olha, a gente ano que vem, em janeiro, faz um ano. Foram 11 edições até agora. 11. Onde? Ah, o segunda aqui em Lisboa, fica no Anjo 70, que é perto do Metro Anjos, na Morada Regueirão dos Anjos, número 70. É um espaço cultural muito bacana, muito interessante. Acontece uma vez por mês, toda segunda-feira, por isso o nome didático, segunda, ok? E é isso. Nós fazemos um ano que vem. A gente só não teve uma edição aqui no mês de agosto, porque era férias do Anjo 70, então nós paramos. Mas a ideia é realmente sempre ter, porque fica algo, um porto seguro, né? É uma espécie de um porto seguro que qualquer pessoa que esteja querendo contatos ou que queira expor suas ideias, sabe que, olha, tem aquele lugar, aquele sítio que todo mês vai ter o evento, aparece lá. Esse é um pouco o meu convite. Estavas a dizer também que querias expandir um bocadinho o projeto. Em que é que te referias especificamente? Olha, De maneira... eu acho que na minha vida teve um momento em que eu percebi, vou compartilhar, ok, algo pessoal e filosófico da minha percepção de mundo. Teve uma época em que eu parei e pensei, eu só moro em São Paulo, né, quando eu morava lá, porque os meus pais nasceram aqui e me tiveram aqui. Não fui eu, Danilo, que escolhi morar em São Paulo. Então, quem disse que São Paulo é a minha tive, é a cidade em que eu quero viver? Eu nasci lá, fui criado tudo, mas onde eu quero morar no mundo? E daí eu acho que eu tive, né, tive o privilégio de conhecer outras cidades no mundo. E eu senti essa vontade em Lisboa, de que, ok, sinto que quero viver aqui, experienciar o que está acontecendo aqui. Então, quando eu me mudei pra cá, foi em maio do ano passado, eu não consegui um espaço para fazer o segunda. Então eu só consegui esse ano, tipo, 6 meses depois que eu me mudei pra cá, eu comecei. E uma coisa que estava na minha cabeça é, por que ficar só em Lisboa? Por que eu só que organizo? É um evento que não é meu. Qualquer pessoa no mundo pode organizar em qualquer espaço que queira. E daí aconteceu uma coisa interessante, que eu fui convidado para ser júri de um festival na Inglaterra, numa cidadezinha que chama Bolton, perto de Manchester. Manchester, nunca sei pronunciar esse nome. E eu fui para esse festival e eu conversei com o diretor do festival dizendo, olha, não seria interessante fazer o evento do segunda aí? E ele disse, claro, vamos fazer, ótima ideia. Então eu fui para lá, fizemos um evento do segunda e foi ótimo. Foi tão legal que ele quer que no próximo ano eu volte para fazer mais uma vez. Então imagina, já posso ter um evento anual de segunda na Inglaterra. Genial. E isso começou a expandir na minha cabeça de que, ok, eu tenho tios que moram em Torino, na Itália, e eu fui visitar eles quando foi meu aniversário, em outubro. E eu fui na Film Commission do Piemonte, que a sede é em Torino, dizer, olha, eu sou o Danilo, sou realizador, não sei o que, eu tenho esse evento. Vocês não têm espaço aqui em algum para fazer? E daí o diretor que eu tive a reunião falou, olha, nós temos esses festivais, talvez seja interessante você vir, conversar, conhecer. Então um pouco isso. E daí eu conheci também uma realizadora brasileira que mora em Barcelona. A gente fez um trabalho junto no começo do ano e ela veio aqui para Lisboa no mês passado. E nós nos conhecemos pessoalmente. Eu falei do segunda e ela disse, nossa, eu já tenho um espaço perfeito para fazer em Barcelona, vamos combinar no ano que vem, vamos fazer. Então é um pouco isso, né? Por que ficar só aqui? Eu acho que eu quero um pouco expandir e eu tô pensando sinceramente agora em fazer uma espécie de modelo, porque o segunda ele pode ser aplicado em qualquer dinâmica, não é só cinema e audiovisual. Só para dar um exemplo, o segunda inspirou um evento de corpo e fotografia em São Paulo, que chama Corpo de Quinta. É um performer brasileiro que ia no segunda, gostou tanto do evento que ele criou um outro evento, que é esse Corpo de Quinta, para focar em questões sobre o nudismo na fotografia, fazer palestras, fazer workshops relacionados a esse tema.
E foi super legal pensar que, nossa, essa vontade de se encontrar e de discutir ideias é algo tão simples, mas que exige que a gente tenha esse cuidado de marcar o dia, a data e falar, venha, mesmo que venha 2 pessoas ou 70 mil, não importa. Tens algum conselho assim para pessoas que queiram também iniciar algum tipo de projeto? Pronto, às vezes a pessoa está ali a pensar que temos estas ideias, mas depois para concretizar, como tu disseste, é preciso ter muita confiança em si próprio. És uma pessoa que já nasceu com essa confiança ou foste ganhando aos poucos nesse sentido? Ou qual é o conselho que tu darias assim a pessoas que gostariam de se lançar? Olha, o conselho que eu dou é conversa comigo, que eu posso talvez te guiar por algumas ideias, mas eu acho que tem muito a ver com a minha formação, e é a formação de escola mesmo. Eu estudei numa escola em São Paulo que tinha muito dinâmicas em grupo, de trabalho em grupo, que eram os seminários. Então nós tínhamos que a gente fazia viagem para o Vale do Ribeira, lá em São Paulo, e tinha que fazer Cananéia, que é uma outra cidadezinha de lá, e a gente fazia pesquisa, entrevista. A gente tinha esse material humano, né? E eu sou totalmente das humanas, eu não sou nada das exatas. E a gente sempre tinha que sentar em grupo, discutir as ideias e pensar, ok, como esse conhecimento que nós adquirimos em campo, vamos transmitir para outras pessoas que não estiveram lá de uma maneira audiovisual, seja com PowerPoint, ou seja só falando. E a minha área de cinema, se eu quero fazer os meus próprios projetos, eu tenho que apresentar para alguém. Cinema é assim, você conseguir expressar uma ideia sua no cinema, tentar convencer alguém, por exemplo, um produtor, de que a sua ideia vale a pena, imagina a loucura. Você tem que convencer alguém a topar o que você está fazendo, sem que ela veja o resultado final do que vai acontecer. É uma loucura, porque eu fico pensando assim, não, eu tenho uma ideia de fazer um filme futurista, que vai ser aqui em Lisboa, que vai ser pós o terremoto, que vai acontecer, sei lá, vai acontecer um terremoto em 2033, e é depois disso. Como que você convence alguém que nunca viu... mas é isso, nós seres humanos somos muito imaginativos. Nós temos essa capacidade. E eu acho que o que eu fui aprendendo desde a escola até agora tem a ver com conquista. É como que você consegue conquistar o outro de alguma maneira para ele entender, nossa, sim, esse projeto tem potencial. A maneira com que ele se expressa, eu acho que ele vai conseguir fazer o resultado final. Tem algo que eu acho incrível nesse meio no publicitário, principalmente, que é assim, é a parte da edição de imagem, né? Vamos supor, tem o cliente de uma marca e você está fazendo um vídeo, que já aconteceu comigo. Estou fazendo um vídeo para uma marca X e eles querem ver um primeiro corte. Não, queremos já ver o que vai ser. Só que um primeiro corte não é o filme que vai ser. Falta pós-produção, falta correção de cor, falta som, não é o filme pronto. Então é muito difícil isso. O resultado final é o resultado final. Antes daquilo, você pode ficar especulando, nossa, como é que vai ser, como é que vai ser. É tudo a arte de imaginar como vai ser. Só que você só vai saber isso quando acabar. Então acho que é um grande voto de confiança para quem quer escrever projeto. É assim, tenta, acho que tem 2 vertentes. Uma que é detalhar bem detalhado o que você quer. E outra... Onde ele foi internado é que tem que explicar o motivo do qual ele ter visto e porque é que lhe deram alta e que não relatório. Ok, acho que tem 2 vertentes de como você faz um projeto, né? Você pode fazer bem detalhado, assim, tudo nos pequenos detalhes de como você quer que aquilo apareça e como que vai ser, só que às vezes você não tem muito bem a ideia. Às vezes você quer que o processo te ajude a criar. Que é uma coisa que eu adoro em documentário, por exemplo. Documentário, o Eduardo Coutinho, que era um realizador brasileiro, infelizmente ele faleceu. O dispositivo, né? O que é o dispositivo? Por exemplo, eu quero fazer um documentário sobre a terra da minha bisavó, lá em Trás-os-Montes. Meu dispositivo é conhecer a cidade da minha bisavó. Eu não tenho história, não tenho narrativa, eu tenho só isso, o dispositivo, que vai fazer com que eu saia daqui e vá até lá. Isso já é o suficiente para você criar algo. Acho que a grande dificuldade que nós temos é conseguir os parceiros.
quem vai acreditar que a sua ideia, não é nem que ela seja boa o suficiente ou não, mas tem que bater o santo. E nesse sentido é algo que demora. Por exemplo, com o Segunda Segunda, tudo funciona à base de parcerias, porque eu não tenho ainda investimento de alguma organização que coloca lá um orçamento para eu conseguir investir em outras produções. Então tudo é na base da conversa. E nisso as pessoas são suspeitas, né? Ah, mas como assim? Eu vou emprestar um equipamento de graça, né, sem pagar nada? Ah, não, eu vou me disponibilizar para ir um dia te ajudar de graça. Acho que as pessoas estão tão erradas nesse sentido, porque tudo bem que nós vivemos numa sociedade mundo capitalista, mas existe uma troca de conhecimento de ideias que não está na moeda, não está no euro, no real, no dólar, na libra, tipo, não, é outra coisa. E eu acho que as pessoas não conseguem colocar, às vezes, numa... que isso é mais, entendeu? Não sei, coisas que eu penso. Agora vais voltar ao Brasil, não é? Já há 1 ano e meio que não estás cá. Eu ainda não fui visitar. Eu ainda não fui visitar minha família e amigos, então já vieram pessoas pra cá me visitar, só que eu não voltei ainda lá. Faz 1 ano e meio e, assim, eu confesso que eu tô um pouco com medo e assustado, porque a pessoa que vai assumir o poder, nosso não, né, sei lá, esse novo presidente, que eu não vou nem falar o nome, como é que vai ser isso, né? Então não sei o que esperar mesmo. Eu sinto, é engraçado porque aqui, né, é a terra da saudade, né, Portugal, saudosismo, etc. Mas é engraçado que eu, por exemplo, eu nunca fui um brasileiro daqueles que tipo, nossa, eu sinto saudade do arroz, feijão, não sei o quê. Eu tenho saudade de coisas muito específicas, do tipo, tinha um cafezinho lá em Pinheiros que, tinha um café maravilhoso, sabe? Eu gosto disso. Eu tenho saudade de, tipo, isso é verdade, de um pão de queijo de Minas, tipo, o cafezinho mineiro com pão de queijo de Minas. Meu avô é mineiro. Eu tenho saudade de coisas assim. E olha, eu tenho muitas... Como eu tenho amigos muito fortes, eu tenho muita saudade dos meus amigos, mesmo. Porque eu sou filho único, né? Então os meus irmãos e irmãs são os meus amigos. E isso, então, é uma coisa que eu tenho mais falta, é aquela coisa de, quando a gente tá com algum problema, alguma questão, é o WhatsApp que salva, né? Mas o que é curioso é a coisa realmente do tempo, de que agora que eu já tô aqui 1 ano e meio, essas amizades mais valiosas começaram a acontecer, porque são pessoas que eu conheci no começo do ano, ou no ano passado, que a gente realmente foi tendo uma relação, e que agora a gente chega nesse ponto, né, de que, nossa, se eu estiver num perrengue, eu posso pedir ajuda, eu posso ajudar alguém, né? Outro dia, um amigo meu, aconteceu um acidente, que ele estava com a bicicleta dele, ele parou num poste, colocou o cadeado dele, e de repente, quando ele voltou, tinham colocado um cadeado na bicicleta dele e no poste, e deixaram um bilhete na padaria, na frente, dizendo: ah, esse gajo roubou minha bicicleta. E daí ele não sabia o que fazer, daí me ligou, daí eu fui lá ajudar ele, ligamos pro cara, o cara veio, disse que era a bicicleta dele, enfim. Mas percebemos que era uma espécie de golpe. E é isso, né, a gente poder contar com as pessoas e não esperar nada em troca, né, que eu acho que tem uma coisa que é engraçado, a gente vai ficando mais velho e não é, conhecer novas pessoas não é quando você tem 10 anos, em que tipo, ah, nossa, legal, a gente faz tudo junto, somos amigos. Parece que tem hoje em dia uma certa desconfiança e você também não está aberto a coisas novas, parece que você já está fechado naquele seu núcleo, tudo é assim e você não sabe o que... Você não sabe o que pode acontecer. É muito engraçado isso. Danilo, obrigada. Só, pronto, para quem estiver curioso em conhecer o projeto nas redes sociais, quais são as referências a seguir? Ok, bom, primeiro eu convido a todos, se quiserem partilhar ideias ou saber um pouco mais como formatar um projeto ou como colocar uma ideia que está no papel da vida para ela, podem realmente me acionar nos meus contatos. A Juna pode disponibilizar meu e-mail, que é danilo.segundasegunda@gmail.com.
E sobre o Segunda a Segunda, no Instagram é segunda_segunda. Ele é partilhado junto com São Paulo, então a gente divide, né? Tem notícias tanto de São Paulo quanto de Lisboa. E no Facebook nós temos também uma página, que é o Segunda a Segunda, onde nós criamos os eventos. Então todo mês vai ter lá o evento do mês. Podem seguir. E é isso. Obrigada. Obrigado eu.